Bom dia, igreja! Bom dia para você. Segunda-feira, dia 10 de maio. Bom dia, que bom que você está aqui junto comigo para nós continuarmos estudando, para nós começarmos uma semana. Temos um livro novo hoje que nós estamos estudando, que é o famoso livro de Esther. Esther, uma grande mulher na Bíblia. E nós vamos estudar a história dela durante essa semana, uma história meio cabulosa, meio diferente, mas uma história que tem um convite maravilhoso para nós e nós vamos já já falar um pouquinho mais a respeito disso. A nossa leitura, nosso plano de leitura devocional, fez com que a gente lesse então Esther capítulo 1 no sábado, capítulo 2 no domingo e hoje então capítulo 3. Eu vou dar uma pincelada rápida na história, rápida no que acontece nos primeiros dois capítulos e vamos focar o nosso tempo hoje então no capítulo 3 e vamos estar passando essa semana aí estudando essa história, que é uma história muito importante para o povo judeu, né, e que conta algo muito especial que Deus fez na história deles. Então, vamos para essa história, vamos para esse livro. Logo depois de Neemias, então, vem o livro de Esther na sua Bíblia. Se você puder, abra a sua Bíblia até lá e nós vamos estar estudando ela juntos hoje. Eu quero lembrar a você que esse devocional de segunda-feira, normalmente ele é pré-gravado, então hoje eu não estou ao vivo com vocês, tá? Eu gravo no fim de semana. Segunda-feira é minha folga, então não posso dar um bom dia aí para vocês porque eu não estou ao vivo, mas dê um bom dia aí para seus irmãos, né? Coloque seu pedido de oração aí, independentemente de eu estar ou não. É importante que a gente esteja interagindo e compartilhando pedidos de oração e orando uns pelos outros. Então não deixe de fazer isso, tá bom? O livro de Esther, ele foi escrito aproximadamente 100 anos depois do exílio, aproximadamente 100 anos depois do exílio da Babilônia. Então nós acabamos de ler sobre o exílio, quando Jerusalém é tomada por Nabucodonosor, são levados embora para a Babilônia, né? Durante 70 anos eles permanecem exilados, escravos, distante do seu país, da sua terra natal. Nós lemos a história de Esdras e Neemias que contam a reconstrução em Esdras do templo e Neemias da cidade de Jerusalém. E o povo começa a voltar. Já não é mais Nabucodonosor, já não é mais o Império Babilônico, já é o Império Persa. E o povo começa a voltar. Havia uma mudança de mentalidade nesses impérios, permitindo que o povo voltasse, né? Pagasse seus impostos, fosse submisso ao império, mas que voltasse. E muitos voltam, nós lemos a história na semana passada, muitos voltam, reconstroem a cidade, reconstroem o templo, reconstroem até as suas práticas judaicas. Mas, ao mesmo tempo que muitos voltaram, muitos ficaram. Muitos ficaram no império, né? Nas cidades do império, não voltaram para a sua cidade natal ou para o seu país. Então, a história de Esther ela acontece um pouco depois da reconstrução de Jerusalém e ela acontece também com o povo que não voltou para Jerusalém, o povo que ficou na capital do império, que na época era a cidade de Suzã, a cidade onde isso acontece é a cidade de Suzã, onde mora o rei, que na verdade seria hoje um imperador, né, que tinha o maior império do mundo na época. Ok? Nós vamos ler um pouquinho dessa história. Mas os personagens que aparecem principais na história são 4. Tem 2 judeus e 2 do Império Persa. Os 2 judeus são Mardoqueu, um homem judeu que mora em Suzã, e sua sobrinha Esther. Mardoqueu e Esther, ele é meio que pai, mas ela é de fato sobrinha. Nós não sabemos exatamente todos os detalhes do porquê disso, mas enfim, Esther é sua sobrinha, são 2 judeus. E existem 2 homens também, né, persas ali, que um deles é o rei da Pérsia, que é meio que um bêbado displicente, nós vamos ver isso hoje, o cara, né, vive fazendo festa, vive bêbado e vive tomando más decisões. E existe um outro cara que é Amã. Amã, ele é o oficial do rei, que era um cara perverso, um cara orgulhoso,
e um cara que se torna o vilão da história, o inimigo do povo de Israel, o inimigo do povo de Deus nessa história. E o livro de Esther, ele é um pouquinho curioso na Bíblia. Ele é um livro que em lugar nenhum do livro, nós vamos ler aqui vários capítulos, né? São ao todo 10 capítulos. Em nenhum lugar o livro menciona Deus. A palavra Deus não aparece no livro de Esther. E aí as pessoas param para pensar, peraí, mas a Bíblia não é um livro sobre Deus? Como que pode não se falar sobre Deus no livro? E ao longo dos milênios, dos séculos, pessoas têm se questionado sobre isso. Sobre por que desse livro não mencionar a Deus. Mas eu não quero que você pense isso como uma omissão, ou que de alguma forma o livro então não fala sobre Deus, pelo contrário. Na verdade, é uma técnica brilhante do autor do livro, que também é anônimo, do autor do livro, que nos convida a enxergar Deus na história que nós vamos ler essa semana, na história de Esther, sem ter que mencionar Deus explicitamente. Ele não menciona Deus explicitamente, mas você vai ver que é óbvio na história que Deus está agindo, Deus está nos bastidores, Deus está... talvez não explicitamente, mas ele está movendo circunstâncias para cuidar do seu povo. E aqui já entra uma aplicação gigante para nós. Será que nós somos capazes, nas nossas vidas, de enxergar Deus agindo nas circunstâncias, nos bastidores, trabalhando para o nosso bem, mesmo quando ele não aparece explicitamente? Então a técnica do livro diz, cara, eu não vou mencionar Deus, mas se você ler essa história, como nós vamos ler, você vê que Deus está em todo lugar. Deus está em toda essa história, apesar dele não aparecer explicitamente. Ele está agindo, e nós vamos ver isso nos próximos capítulos. Então, nós temos 3 capítulos já, né? Hoje estamos no capítulo 3. Então quero dar um resumão dos primeiros 2 capítulos, caso você não tenha lido, ou se você leu, só para você pegar o ponto principal. O capítulo 1 começa com esse rei, que é o imperador gigante, né? Fazendo um festão. Ele faz uma festa, 180 dias de festa. Gente, pensa nisso. 180 dias de festa. Depois do cara estar bem bêbado, ele e seus amigos, ele pede que a rainha atual, a rainha que começa a história, o nome dela é Vasti, que a rainha dele venha e apareça diante dele e dos seus convidados, todos homens, a maioria já bêbados, e mostre a sua beleza. O texto não diz exatamente o que acontecia nesses momentos. Mas imagina a cena, né? Imagina a cena. O rei é um cara orgulhoso, por orgulho faz uma festa de 180 dias com o melhor do melhor do melhor para toda a galera ali, a nata diretoria dele, só para mostrar assim, olha o quanto dinheiro eu tenho, olha o quanto recurso eu tenho, eu vou fazer uma festa de 180 dias. Depois de estar bêbado, ele e seus amigos, homens, ele então... chama a rainha para se apresentar diante dos homens e mostrar a sua beleza. A gente não sabe o que acontece, mas dá para imaginar que não era coisa onde a mulher se sentia muito honrada e nem respeitada e nem digna. E Vasti, parabéns para Vasti, se nega. Ela se nega a aparecer diante do rei bêbado com seus oficiais lá. Ela diz, não vou. Parabéns para ela que ela tinha respeito por si própria, né? Diferente do seu rei. E por negar, ela então é removida do trono, né? O rei fica numa situação meio complicada, né? Ele chamou a esposa disse que não vem, aí todo mundo ficou sabendo que ela não vinha, porque ele já tinha anunciado que ela ia vir. E aí fica aquela coisa, né, de orgulho masculino ferido, né? Então ele remove Vasti do trono e tira ela como rainha. Então o rei procura uma nova rainha. O rei então decide, cara, vou tirar Vasti, vou procurar uma nova rainha, e no império todo dele, ele lança como se fosse um Miss Império Persa, imagine. Meio que um Miss Império Persa, onde no império todo estão procurando a mulher mais bonita do império,
para ser a nova rainha, né, do rei, para o rei ficar por cima ainda, né, para o rei poder ficar, né, não, vou tirar essa rainha aí, vou procurar a mulher mais bonita para pegar como minha nova rainha. E Esther, essa judia, sobrinha de Mardoqueu, é escolhida como a mulher mais bonita do império e é coroada nova rainha. E a gente pode parar para pensar e dizer assim, pô, cara, que bacana, nossa, que sonho, que coisa incrível, olha só como Deus é bom, olha, cara, que mulher abençoada Esther. Sim, mas lembre-se do ambiente que ela está entrando. Que o rei que ela agora vai ser rainha, esposa dele, era o cara que, por orgulho, faz festa, vive bêbado e de vez em quando chama a rainha para mostrar a sua beleza. Então, entenda que Esther, ela está entrando num campo minado. Esther está entrando numa situação onde ela vai precisar ter muita sabedoria. Deus a colocou numa posição, nós vamos ver no andar da história que colocou ela lá com um motivo, mas não é tipo, tô de boa, rainha do império, agora todo mundo me serve. Não, não, não. Tem uma situação muito complicada. Esther tem uma missão. Esther tem um papel a cumprir aqui com muito temor e tremor e ela é coroada nova rainha. E é interessante que você entenda também que Esther se torna a rainha de um império gigante. Capítulo 1, versículo 1 diz que esse império se estendia da Índia até a Etiópia. São dois continentes diferentes, Ásia e África. Hoje você pode ir, inclusive, até o Museu do Louvre, em Paris, e tem a sala do Xerxes, que é o rei que era marido da Esther. A esposa, né? A Esther era a esposa dele, tem a sala, acho que são 2 salas, se não me engano, só do Império Persa, só com artefatos do Palácio de Xerxes no Império Persa. Então, até hoje, ainda um dos maiores impérios do mundo. Eu quero ler contigo agora um pouquinho do capítulo 3, para você pegar o fio da meada de onde a gente precisa estar hoje. Capítulo 3, pula comigo lá, diz o seguinte, quero ler os versículos 1 e 2, diz assim: depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã. Amã é o vilão da história que vai aparecer já já porque que ele é vilão. Honrou Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo e dando uma posição mais elevada do que a todos os nobres. Então tinha vários nobres, Amã é elevado e dada a posição mais alta entre todos eles. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, Mardoqueu, tio de Esther, judeu, Mardoqueu, porém, não se curvava e nem se prostrava diante dele. Então aparece Amã nessa história. Amã é honrado e ele certifica de que ele está numa posição onde ele passa, quando ele entra numa sala de reuniões, toda a galera tem que se curvar diante dele. Olha o orgulho do cara, né? Todo mundo tem que se curvar diante dele, mas Mardoqueu não faz isso. Talvez por ser um judeu que não se prostra diante de nenhuma outra pessoa a não ser a Deus, não sabemos, mas ele não se prostra diante dele. Versículo 5. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava e nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Não vou só matar Mardoqueu. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. Então está aqui, no versículo 6, a chave do livro todo de Esther. Então existe um alto oficial do rei do império, um cara que tem influência com o rei, que se magoa, seu orgulho fica ferido, né? E se magoa com um judeu e ele decide o seguinte: cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar matar todos os judeus em todo o império. Eu vou trabalhar com o rei, eu vou exercitar a minha influência aqui com o rei para mandar matar todos os judeus de todo o império, para que elimine esse povo que não se prostra diante de mim. No versículo 7 aparece uma coisa muito interessante. Eu quero chamar sua atenção para ele. No versículo 7 diz então que no primeiro mês do 12º ano do reinado de Xerxes, no mês de Nissan, que é aproximadamente março ou abril, tá? Dos nossos meses hoje, na nossa forma de contar os meses,
lançaram o pur. Dá uma olhada lá no versículo 7. Lançaram o pur, isso é, a sorte, na presença de Amã, a fim de escolher o dia e o mês em que iam executar o plano. E foi sorteado o 12º mês do mês de Adar. O 12º mês, aliás, o mês de Adar. O que é o pur? Guarde essa palavra pur, tá? Pur é um dado, é uma espécie de dado. E literalmente, então Amã, esse cara que está tramando contra os judeus, decide: eu vou mandar matar todo o povo judeu. Todo o povo judeu. E vamos fazer o seguinte, só para a gente se divertir um pouquinho, vamos pegar uns dados e vamos lançar dado aqui na mesa para a gente decidir que dia e que mês do ano que nós vamos matar todo mundo. Imagine a cena, imagine a cena. O seu povo, um povo exilado, estrangeiro num império gigante, que é o maior império da época, e você, por causa de uma pessoa que não se prostrou, agora o seu povo todo corre o risco de vida. E o cara que tem influência e tem poder para matar todo mundo, para se divertir, decide que ele vai lançar um dado para escolher que dia e que mês os soldados vão bater na porta da sua casa e de todos os seus familiares e de todo o seu povo para matar todo mundo no mesmo dia. Imagina a situação. O peso disso, cara, que situação diabólica, não é? De você escolher com dado, né? Escolher o dia que você vai exterminar uma nação, um povo todo. De você brincar com o dado a respeito de um genocídio. Essa é a situação. Essa é a situação em que se encontra o povo de Deus, essa é a situação que conta o livro de Esther. E continuando um pouquinho, quero lembrar vocês aí, bom dia para todos que estão entrando aí mais tarde, estamos no livro de Esther, tá? Capítulo 3. Eu não estou ao vivo com vocês hoje, previamente gravado, segundo a minha folga. Estamos lendo agora o versículo 10. Leia comigo, o versículo 10 diz assim: em vista disso, o rei tirou o anel selo do dedo e deu a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Amedata, descendente de Agag. E lhe disse: fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. Então o rei tira o seu anel e dá para a mãe e fala: cara, faz o que você quiser fazer. O anel do rei, ele tinha uma insígnia, ele tinha algo cravado no anel que era como se fosse a assinatura do rei. Seria hoje como uma firma reconhecida. O anel do rei naturalmente ficava no dedo do rei, e quando se selava uma carta, um decreto, uma lei, então colocava-se ali, imagine, né, a cera de uma vela pingada ali, ela ainda está quente, ainda está mole, e o rei então colocava o seu anel naquela cera e então selava aquilo como se fosse a sua assinatura. Então era uma forma segura do rei assinar, porque ficava no dedo do rei, não tinha como você, né, tirar, então você teria que falar com o rei para ter isso selado. Mas o rei tira o anel, olha a displicência desse rei, tira o anel, dá para a mãe e fala: não, Amã, faz o que você quiser, cara. Faz o que você quiser, escreva o decreto que você quiser, no dia que você quiser, do jeito que você quiser, bota o meu selo aí e, cara, carta branca para um cara que quer matar o povo de Deus. Carta branca para um cara que quer matar o povo de Deus. Olha a situação. Continuando um pouquinho para o versículo 13, diz assim: as cartas, então, marcando a data e o mês do extermínio do povo em todo o Império Persa, essas cartas que marcavam a data e o mês, foram enviadas por mensageiro a todas as províncias do Império, com a ordem de exterminar e aniquilar, só para não ficar dúvida, né? Não é só exterminar, é exterminar e aniquilar, para não ficar dúvida nenhuma na cabeça do povo. Todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e saquear os seus bens. Olha a cabeça desse cara, Amã. Mata todo mundo, aniquila todo mundo, no mesmo dia, em todo o império, cara, jovem, criança, rico, pobre, cara, todo mundo, e pegue todos os seus bens para vocês mesmos. Que situação, que situação. Continuando no versículo 15, para a gente fechar o nosso capítulo de hoje, diz assim:
por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas e o decreto foi publicado na cidade de Suzã. O rei e Amã assentaram-se para beber, mas a cidade de Suzã estava em confusão. Olha como o caldo engrossa. Faz-se um decreto de genocídio, publica-se isso, e enquanto o decreto foi publicado em Suzã, a capital do Império Persa, e o povo começa a descobrir e mensageiros começam a sair para vários países e continentes diferentes, dizendo, cara, onde tiver judeu na tua cidade, aí dia tal do tal, você mata todo mundo, pega as coisas dele. Diz que Amã e o rei se sentam para beber, enquanto a cidade está em alvoroço. Imagine a situação. A cidade está em alvoroço, cara, vão matar todo mundo, vão matar os meus empregados, o meu patrão, o meu vizinho, o meu aluno, a minha professora, vão matar todos porque são judeus, cara, decidiram que no dia tal vai matar todo mundo. E a cidade está em alvoroço, o que está acontecendo, por que isso, quem que decretou isso, como que pode uma coisa dessa? Né? Envolve pessoas que têm relacionamentos, que têm raiz, que têm negócio, que são professores, que são jardineiros, que são sei lá o quê, né? Envolve tudo isso e no fim do capítulo, os dois que fizeram o decreto sentam para beber, para conversar, passar a noite bebendo novamente, porque o rei era um cara bêbado total. O capítulo termina aqui e nós vamos ver a partir de amanhã como Deus levanta Ester, essa mulher judia, que foi colocada no Palácio Real através de circunstâncias onde parece que não tinha nada a ver com Deus, tinha a ver com o orgulho de um rei ferido, que Vasti não quis se apresentar, então ele tirou, foi lá e fez o Miss Império Persa e ela ganhou a sua posição. E nós vamos ver como Deus colocou Ester na posição de rainha e através da vida de Ester, a vida do povo judeu é preservada. Até hoje é celebrada uma festa no meio do povo judeu que está ligado com esse livramento do livro de Ester. Nós vamos chegar lá antes do fim da semana. Por isso que eu pedi para você guardar a palavra pur, que aparece no versículo 7. E nós vamos ver como Deus levanta Ester para livrar o povo judeu de um extermínio, de uma situação de genocídio terrível. Mas o capítulo termina aqui com esse suspense. Eu quero deixar esse suspense no ar para você continuar olhando comigo durante essa semana do que vai acontecer. Mas fica uma aplicação aqui para nós. Mesmo quando Deus não parece estar presente e envolvido, como no livro de Ester parece que o nome Deus não é mencionado, Deus está presente. Mesmo quando as circunstâncias parecem ser somente as circunstâncias, Deus já colocou alguém num lugar de influência para trabalhar e para mover a situação para preservar o seu povo. O que é a aplicação e a história que eu quero deixar para mim e para você hoje? Que creia, meu irmão, minha irmã, que mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis, e não eram no capítulo 3 aqui, cara, fazem o decreto e sentam para beber, vão tomar uma pinga aí, vamos deixar o povo em alvoroço enquanto a gente bebe uma pinga aqui junto. A situação não é favorável. Creia que Deus está trabalhando por trás. Não se desespere, mas creia, procure meios de você enxergar Deus em meio às circunstâncias. E creia que mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis, não é o fim da história. Não é o fim da história. Talvez você está enfrentando hoje circunstâncias que não são favoráveis, não são boas, não tão legais. Deixa eu te dizer, não é o fim da história ainda. Calma, não é o fim da história ainda. Tem mais capítulos ainda pela frente. Deus é contigo, Deus sabe da situação, nada escapa ao seu olhar. E não tenha dúvida de que Deus é contigo e Ele é por você. E que Ele vai agir se você tiver olhos para enxergar e fé para você se acalmar e não sair trocando os pés pelas mãos. Então aguarde, nós vamos ver a partir de amanhã a continuação dessa história no capítulo 4. Então te convido a estar de volta comigo. Quero orar para que a gente possa encerrar o nosso tempo hoje de devocional. Se você tem um pedido, coloca aí no chat. Como eu falei, não estou ao vivo para poder ler o seu pedido, mas quero orar por todos nós nessa manhã. Vamos fazer isso?
Senhor, nós te louvamos nessa manhã por podermos começar a nossa semana num novo livro, mas também buscando entender e enxergar a tua mão sobre as nossas vidas e a tua presença, mesmo em meio a circunstâncias complicadas, trazendo para nós o teu cuidado, o teu auxílio e a tua proteção. Nós cremos nisso hoje, Deus. Cremos que o Senhor cuida de nós. Cremos que o Senhor é soberano e que mesmo quando o Senhor não aparece explicitamente, que o Senhor está trabalhando. Nós, por fé, recebemos essa palavra nessa manhã, Pai, e eu quero orar pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, que o Senhor nos dê olhos nessa manhã, para nós enxergarmos o Senhor essa semana, talvez mesmo nesse dia, nos dê olhos para enxergarmos o Senhor agindo e trabalhando em nossas vidas. Pai, por cada pedido aqui eu coloco diante do Senhor hoje, esses pedidos, pedindo a tua provisão, o teu cuidado, Pai, o teu trabalhar sobre a vida de cada um dos meus irmãos e a tua bênção sobre as suas vidas e sobre o nosso dia hoje. Sê conosco, Senhor, nós oramos e nos conduz essa semana nesse estudo maravilhoso desse livro. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus te abençoe aí, viu? Um ótimo dia para você. Amanhã estamos de volta com a continuação da história. Feliz segunda-feira para você. Deus te abençoe.